para o ministério profético. Deus sempre levantou profetas para que eles pudessem transmitir a vontade de Deus para o seu povo. Deus já havia dado a lei, os mandamentos, os estatutos, os preceitos para o seu povo. Havia o Senhor instituído o sacerdócio, Arão e seus filhos e a sua descendência para o ministério sacerdotal. Mas verdade é que, meus irmãos, o povo rapidamente se esqueceu da lei do Senhor. O povo se afastou de Deus. Tanto é que aquela geração que saiu do Egito, de 20 anos para cima, aquele povo foi tão rebelde quanto mais não quis se render à vontade de Deus, e eles morreram no deserto. E quando o povo tomou posse na terra prometida, o povo cedo se esqueceu de Deus. Nós lemos que quando Josué foi recolhido com os anciãos de aquela geração, outra geração se levantou que não conhecia o Senhor, nem tampouco os seus feitos para com Israel. E Deus levantou profetas para o povo ouvir a voz de Deus. E o período dos juízes, meus irmãos, foi um período de altos e baixos. Enquanto a nação estava voltada para Deus, as bênçãos de Deus caíam sobre aquela nação. Mas quando o povo estava no bem bom, abençoados, as chuvas caindo em abundância, a terra produzindo, o gado se multiplicando, o povo se esquecia de Deus e se voltava para a idolatria. Deus levantava uma nação e subjugava o povo. E quando o povo estava debaixo do juízo de Deus, o povo clamava a Deus e Deus levantava um juiz para o libertar. Isso durou cerca de 350 anos. Depois veio a monarquia, começando pelo rei Saul, depois Davi, Salomão, e foi após o rei Salomão que o reino se dividiu, reino do norte, reino do sul, isso já por volta do ano 931 a.C. No reino do norte, irmãos, todos eles, a partir de Jeroboão I, todos os reis foram ímpios, homens que se esqueceram de Deus e muito cedo foram levados para o cativeiro assírio no ano 722 a.C. por Sargão II, rei da Assíria. O reino do sul ainda ficou em obediência ao Senhor, servindo a Deus, reis piedosos. Porém, meus amados irmãos, a lição da sua irmã, o reino do norte, não serviu. Eles deviam ter atentado que o reino do norte foi levado cativo porque o povo se voltou para a idolatria, para os deuses pagãos, e eles deviam temer ao Senhor, eles deviam observar as leis do Senhor, mas o povo se esqueceu de Deus também. Há essa tendência muito forte do ser humano de se esquecer de Deus, dos seus benefícios. Por isso o rei temente Davi, ele diz no Salmo 103 e o versículo 2: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Glórias a Deus. Devemos sempre conservar na nossa memória os feitos do Senhor para conosco. Pense todo dia
aonde você estava, quem você era, e aonde você está hoje e quem você é hoje. Aí você vai saber que foi o Senhor quem fez isso, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor. Pois bem, o reino do sul, Judá se esqueceu de Deus, deixou Deus e absolveu a idolatria, absolveu a adoração a deuses pagãos. E Deus levanta, meus irmãos, o profeta Jeremias, mais ou menos no ano 623, para trazer a mensagem de juízo para o povo de Judá. O reino do sul. Realmente o povo havia experimentado um grande avivamento com o rei piedoso Josias, que trouxe, na verdade, para o povo, para os judaítas, a celebração da Páscoa, a lei do Senhor, até mesmo, irmãos, quando da renovação, quando da reforma que foi feita no templo do Senhor em Jerusalém, o livro da lei do Senhor estava perdido dentro da casa do Senhor. Vocês possam imaginar, o livro da lei do Senhor estava perdido dentro da casa do Senhor. Quantos crentes têm a sua vida perdida dentro da sua própria casa? Não, pastor, eu sei onde está a minha Bíblia, ela está lá na estante, sim, mas está perdida, sabe por quê? Porque você não lê e não coloca em prática o que está escrito na Bíblia. Devemos atentar, irmãos, para isto. O povo, apesar de ter experimentado um momento de renovação espiritual, mas cedo o povo se afastou de Deus. E Deus levanta o profeta Jeremias para anunciar juízo para o povo. E este profeta, queridos, falou nas ruas de Jerusalém, falou aos judaítas o juízo que Deus havia de trazer à nação. Mas o povo não deu crédito, o povo não ouviu as palavras do profeta Jeremias. O povo dizia: este homem é um falso profeta, ele está dizendo que vem juízo sobre nós, mas isso é mentira, isso não é verdade. Nós vamos ter paz, nós vamos ter prosperidade. Aqui está em Jerusalém o templo do Senhor, e diziam: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor. E eles acreditavam que por estar o templo em Jerusalém, Deus não havia de trazer juízo sobre o seu povo. Ora, amados irmãos, aqui está o templo do Senhor, e nós temos, na verdade, queridos, a Bíblia Sagrada em mãos. Nós temos, na verdade, a oportunidade de cultuar a Deus, temos um lugar sagrado, mas eu digo para vocês que nada disto adianta se o povo não tiver o coração voltado para Deus, se não tiver o coração contrito com Deus. Glórias a Deus. A arca da aliança era o objeto mais sagrado, era o símbolo da presença de Deus. E quando eles foram lutar contra os filisteus, eles disseram: vamos levar a arca da aliança, porque certamente pela santidade eles não vão nos vencer. Verdade é que eles foram derrotados e os filisteus levaram a arca da aliança. Com isso eu quero dizer para os amados irmãos o seguinte: que não adianta dizer que é crente, não adianta dizer que tem a Bíblia, não adianta dizer que é membro e tem um cartão de membro, não adianta dizer que é crente e frequenta uma denominação. O que adianta, o que vale a pena é temer a Deus e andar nos seus mandamentos. Glórias a Deus. Então Jeremias, irmãos, levanta, foi até ele colocado na prisão, porque profeta nunca foi bem-vindo. Vocês sabem disso. Nenhum profeta, todos eles que Deus levantou, todos eles eram rejeitados.
O último da antiga aliança foi João Batista. João Batista chegava para Herodes e dizia: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão Filipe. E Herodes disse: o que é que eu vou fazer com esse homem? Eu tenho vontade de matá-lo, mas aí eu temo o povo, porque todos sabem que este homem é profeta. Mas eu vou esperar uma oportunidade. E no dia do aniversário dele, lá vem a sobrinha dançando, uma bailarina, e ele já estava embriagado, e chama a garotinha e diz: minha filha, peça o que você quiser, até metade do reino que eu te darei. E ela disse: meu tio, espera aí, eu vou saber de minha mãe. Aí corre para onde está a mãe e diz: mamãe, meu tio me chamou e me perguntou o que era que eu queria, até metade do reino, o que é que eu peço? Sabe o que ela disse? Peça a cabeça de João Batista num prato. Sabe por quê, irmãos? Porque profeta que fala em nome do Senhor, profeta não tem medo de rei, de presidente, de general, de empresário, de intelectual. Não, profeta, ele fala aquilo que Deus manda ele falar. No cativeiro, Deus levanta o profeta Ezequiel e ele fala para o povo dizendo: quer ouçam, quer deixem de ouvir, Ezequiel, mas tu falas as minhas palavras. Glórias a Deus. Pois bem, Jeremias, estamos aqui, irmãos, e faz uma encenação muito bonita. Glórias a Deus. Na casa do Senhor em Jerusalém, o templo que fora edificado pelo rei Salomão, templo bonito, uma suntuosidade, uma das maravilhas do mundo antigo. E Deus diz para o profeta Jeremias: Jeremias, você pega uns cálices e vinho, e você coloque aí numa das câmaras, um dos salões do templo, e você convide os recabitas para que eles venham e tomem vinho aqui. Ora, meus amados irmãos, deixa eu fazer uma alusão a este povo. Recabe, irmãos, foi um homem, não era hebreu, era queneu, e não sabemos muito bem a origem dos queneus. Inclusive, o sogro de Moisés era um queneu, Jetro. E, meus amados irmãos, Recabe tinha um filho chamado Jonadab. E este homem, meus amados irmãos, ouviu os conselhos, as palavras de seu pai Recabe. Ele, quando foi convidado por Jeú para destruir, isso mais ou menos, queridos, há 200 anos antes deste fato aqui que eu estou contando para vocês, Jonadab, irmãos, teve na verdade um encontro com Jeú, que ia destruir a casa, a família do rei Acabe. E diz o versículo 5 do capítulo 10 de 2 livro de Reis, e diz: e partindo dali encontrou a Jonadab, filho de Recabe, que ele vinha ao encontro, o qual saudou e lhe disse: reto é o teu coração, como o meu coração é reto com o teu coração. E disse Jonadab: então se é, dá-lhe a mão. E assim juntou-se a Jeú para executar o juízo de Deus na casa do rei Acabe. Mas Jonadab, irmãos, havia dito aos seus filhos que eles não bebessem vinho, que eles não edificassem casa, que eles não semeassem, que eles não plantassem e não possuíssem vinha, mas que habitassem tendas, uma vida nômade, ora aqui, ora acolá. Eles eram, segundo os historiadores, especialmente a enciclopédia Wycliffe, que eles eram, irmãos, nômades e eram ferreiros. Eles não trabalhavam na agricultura, eles não tinham campo, eles não tinham lugar certo. Era um clã, uma família enorme,
que vivia ora numa cidade, ora em outra cidade. E agora eles se encontram aqui em Jerusalém, em face de quê? Em face da invasão que Nabucodonosor, rei de Babilônia, estava conquistando o mundo inteiro e agora havia chegado a Jerusalém. E eles, fugindo exatamente da conquista de Nabucodonosor, eles foram para Jerusalém. Então Deus quer dar uma lição ao seu povo e fala com o profeta Jeremias: você coloca cartas aí e vinho e convida os recabidos para que eles venham tomar vinho aqui. Ora, irmãos, assim foi feito. O profeta Jeremias foi até lá onde ele estava, convidou todos eles, era uma família grande. Olha, eu queria que vocês fossem à casa do Senhor, eu tenho alguma coisa para oferecer a vocês. E eles foram. Quando chegaram lá, irmãos, estavam as taças, os copos muito bonitos lá, e muito vinho. E Jeremias disse: olha, está aqui vinho, vocês tomem, fiquem bem à vontade. E eles disseram: não, nós não vamos tomar vinho. Mas qual é o problema? Qual é o pecado? Não estamos dizendo que é pecado não. O problema é que o nosso pai Jonadab, ele nos aconselhou, isso já faz mais de 200 anos, que nós não bebêssemos vinho, e nós guardamos o mandamento do nosso pai Jonadab. Não vamos tomar. Não era num bar, não era num boteco, era na casa de Deus. Qual era o problema deles tomarem vinho? Se estavam na cidade santa, se estavam no templo do Senhor, qual é o problema deles tomarem vinho? Mas em obediência ao seu pai, seu ancestral Jonadab, eles não tomaram, se mantiveram fiéis. Nós não vamos provar, nós somos fiéis àquilo que o nosso pai falou para nós. Isso já ia na quarta, na quinta geração. Mais de 200 anos já haviam se passado, mas eles se conservavam puros. Não tomavam vinho, não plantavam vinhas, não edificavam casas. Irmãos, vocês vejam que quando se toma o conselho de um pai, de uma mãe obediente ao Senhor, Deus faz prosperar, Deus abençoa. Glórias a Deus. Nunca perca as referências de seu pai e de sua mãe, que ensinaram os santos caminhos do Senhor. Nunca se esqueçam disto. Glórias a Deus. Um outro dia eu estava aqui no templo, irmãos, e apresentei uma família numerosa, daqui da nossa capital, que há muitos anos moram fora. E eles vieram para o culto à noite. E após o culto, eles vieram se apresentar a mim. Uma família enorme, talvez aí com umas 15 ou 16 pessoas. Ali já estava a primeira geração, a segunda e a terceira. E eu fiquei assim observando a primeira geração, o povo, irmãos, com todas as características assembleianas, bem vestidos, bem trajados, direitinho. A segunda geração já havia uma distorção. E a terceira geração, que estava na idade da adolescência, da juventude, totalmente, irmãos, mundana. Não tinha nada de crente. E eu fiquei pensando: meu Deus, como uma geração surge que não segue o exemplo nem os conselhos da geração anterior. Eu não conheço, à luz da palavra de Deus, nenhum filho, nenhuma filha abençoados por Deus, se não ouviram os conselhos de seus pais. E é importante que isto aconteça, amados irmãos. Os recabitas, eles guardaram o conselho de seu pai Jonadab. E aqui está o resultado. Olha o que o Senhor diz: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: vai e diz aos homens de Judá:
Você proclame isso nas ruas de Jerusalém e em todo Judá, e faça saber a este povo, dizendo, aleluia, porventura não aceitareis instrução para ouvir as minhas palavras, diz o Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas. Foram guardadas. A quinta geração, mais de 200 anos já haviam se passado, mas eles guardavam a palavra. Nós não plantaremos vinho, não edificaremos casas, nem tampouco beberemos vinho. Estamos aqui em Jerusalém, a cidade está cercada por exército inimigo. Estamos aqui na casa de Deus, tem vinho, tem taça, tem copo, tem tudo aqui, mas em obediência a Jonadab, nosso pai, nós não vamos tomar. Glórias a Deus. Aí a grande lição, irmãos, para o povo, as palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas, foram ouvidas, pois não beberam até este dia, antes ouviram o mandamento de seu pai. A mim, porém, diz o Senhor, que vos tenho falado a vós, madrugando e falando, vós não me ouvistes. E ninguém tinha de que alegar o desconhecimento. Eles conheciam, porque, irmãos, pense num povo privilegiado. Busque na história qual foi o povo que Deus libertou de uma nação pagã, que Deus tirou da escravidão, com mão forte, com braço estendido, que fez maravilhas na terra de Cã, terra do Egito. Deus tirou o seu povo com mão forte, com braço estendido, e como a ama que cuida do filhinho, assim Deus cuidou daquele povo. Pelo deserto ardente, de escorpiões, de serpentes, de calor, de frio, Deus guardou aquele povo. De dia uma nuvem estava estendida para o povo não morrer de calor, à noite uma coluna de fogo para o povo não morrer de frio. Glórias a Deus. Quando o povo reclamou por pão, Deus fez chover maná do céu. Quando o povo reclamou da água, Deus fez sair água da rocha. Passou pelo Mar Vermelho a pé enxuto, atravessaram o Jordão que estava pelas suas ribanceiras. Deus, na verdade, abriu o Rio Jordão e o povo passou a pé enxuto, conquistou a terra. Deus deu os seus inimigos nas suas mãos, mas o povo havia esquecido de todas estas coisas. Deus deu mandamentos, estatutos, preceitos. Qual nação do mundo Deus fez isso? A nenhum povo, a nenhuma nação. Mas o povo se esqueceu do Senhor, se esqueceu do seu Deus. Mas os recabitas não se esqueceram do mandamento de seu pai Jonadab. Guardaram, e por terem guardado, Deus faz uma promessa a eles. Glórias a Deus. Vamos ver o que é que o Senhor diz aqui. Glórias a Deus. Aleluia. Portanto, assim diz o Senhor, versículo 19 do capítulo 35. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel, Senhor dos exércitos, nunca faltará varão a Jonadab. Nunca faltará varão a Jonadab, filho de Recabe, que assista perante a minha face todos os dias. Irmãos, para quem é fiel, Deus tem promessas maravilhosas. Glórias a Deus, aleluia. É verdade, precisamos, irmãos, como cristãos, aprender o exemplo dos recabitas. Eles se constituem, irmãos, o exemplo para a nossa vida. Glórias a Deus. Obedecer a Deus é ouvir a sua palavra e guardar a sua palavra. Eles ouviram
o conselho de seu pai Jonadab e guardaram. Mais de 200 anos eles aí guardavam, tinham a palavra, o conselho no seu coração. E Judá se esqueceu muito cedo da lei do Senhor. Por isso Deus fez promessa. Irmãos, hoje, em pleno século 21, eu acredito muito num cristão abençoado quando ouve a palavra de Deus e guarda no seu coração. Glórias a Deus. Não é só ouvir, não é só ouvir. São bem-aventurados que leem, são abençoados que ouvem e bem-aventurados que guardam as palavras do livro desta profecia. Ler, eu conheço intelectuais, até mesmo ateus, que leem a Bíblia para fazer críticas. Saber é uma coisa. Tem gente aí que sabe Bíblia, sabe teologia, que é uma coisa extraordinária. A questão não é saber, a questão é viver, é praticar a palavra. E disse Jesus: se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Tanto que no seu sermão ele diz: quem ouve estas minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei ao homem prudente, ao homem sábio, que edificou na sua casa sobre a rocha. Aí veio chuva de cima, ventos sopraram pelos lados, os rios correram das laterais, mas a casa não caiu. Quem ouve a palavra de Deus e vive a palavra está seguro, está firme. Glórias a Deus. Vem relâmpago, vem trovão, vem chuva, vem terremoto, vem o que vier, ele permanece firme, porque sabe na verdade que a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela tem seu efeito glorioso na vida de cada um de nós. Aleluia. Viver os valores da fé cristã. Não quero viver os valores deste mundo. Os valores deste mundo são imprestáveis diante de Deus. Para o mundo é ser aplaudido quem vive os valores deste mundo. E hoje aí, irmãos, vocês terem uma ideia, já estão querendo até produzir uma Bíblia para que seja distribuída, a fim de que, segundo eles, os termos homofóbicos sejam retirados da Bíblia Sagrada. Mas eu digo para vocês, isso aí são as portas do inferno, que se levantam contra a igreja. A igreja tem o livro da lei do Senhor. Nós temos a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, e estamos firmados nesta palavra, estamos seguros nesta palavra. Glórias a Deus. Nada pode ir contra esta palavra. Sabe por quê? Porque não é palavra de homem, é palavra do Deus eterno, Deus poderoso, do Deus que vive e reina para sempre. Não queira viver os valores deste mundo. Nós estamos neste trimestre estudando os valores éticos cristãos. E a nossa ética, irmãos, ela não está baseada na ética do mundo. A nossa ética, a nossa moral estão fundamentadas na palavra de Deus. É o que a Bíblia diz para mim. Glórias a Deus. Não é aquilo que os homens estão dizendo, não é aquilo que os teólogos liberais estão dizendo, não é aquilo que os escritores ateus estão dizendo, não é aquilo que os filósofos estão dizendo, não, mas é aquilo que Deus está dizendo na sua palavra. Observe e guarde bem isto. Mantenha a distância do mundo. Glórias a Deus, porque os valores deste mundo não servem para a igreja. Glórias a Deus. Não se deixe levar pela cultura deste mundo. Este mundo é hostil. E diz a palavra de Deus que o mundo passa e a sua concupiscência, os seus desejos nefandos, pecaminosos, passam. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai, aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Glórias a Deus.
E há bênçãos, irmãos, na obediência. Na obediência. É na obediência que somos salvos. E eu pergunto a você: você quer bênção maior do que a salvação? Não se pode comparar. Glórias a Deus. E se hoje dizemos que somos salvos, é porque temos convicção de que o Evangelho, ele veio ao encontro das nossas necessidades, as necessidades mais profundas da alma, nos alcançou, aonde haviam trevas, a luz de Cristo raiou, aonde havia pecado, superabundou a graça de Deus, e nós fomos alcançados. Glórias a Deus, em observar a palavra de Deus. Os recabitas foram abençoados porque guardaram os conselhos de seu pai Jonadab. Nós somos abençoados enquanto guardamos a palavra de Deus em nosso coração. E somos, na verdade, o povo mais feliz da terra. O mundo está em desespero, as nações estão em desespero, a sociedade está aí cada vez mais materialista, cada vez mais secularizada, mas a igreja de Jesus cada dia mais espiritualizada, porque tem o Espírito Santo na sua vida. Glórias a Deus. E quando eu estou falando da igreja de Jesus, não estou falando da igreja visível, eu estou falando aqui da igreja invisível. Glórias a Deus. Porque eu ouço muita gente dizendo por aí: ciclano de tal diz que é crente, mas olha o comportamento dele. Aquela mulher diz que é crente, aquela moça diz que é crente, mas olha o comportamento delas. Meus amados irmãos, se conhece a árvore pelo fruto que ela produz, se conhece o crente pela vida que ele vive. Glórias a Deus, aleluia. Nós somos, na verdade, cristãos porque trazemos as marcas de Cristo na nossa vida. Glórias a Deus. Temos proteção do céu, temos proteção. Andamos neste mundo perigoso, esse mundo tão violento, mas tenha certeza de uma coisa: nós temos a proteção de Deus. Aleluia. Temos a proteção de Deus na nossa vida, porque confiamos no Senhor. Ele é o nosso guarda fiel, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansar. Essa promessa que temos de Deus, glórias a Jesus. E tem uma coisa, irmãos, temos prosperidade também. Temos prosperidade. Eu não conheço um crente que não seja próspero. Eu não estou falando aqui de riquezas, não. Eu não estou falando aqui de bens materiais, não. Eu estou falando aqui que todo crente é próspero. Glórias a Deus. Aonde ele coloca a sua mão, a bênção de Deus estará ali presente. Aonde ele coloca o seu pé, glórias a Deus. Ou seja, irmãos, pode não ter bens materiais, pode não ter muito dinheiro, pode não ter valores nas bolsas de valores deste mundo, mas tem a bênção de Deus na sua vida. Tudo quanto fizer prosperará, diz o Senhor dos exércitos. Glórias a Deus. Sou próspero porque sou crente, sou próspero porque minha família serve ao Senhor, sou próspero porque eu tenho Deus de Jacó por meu auxílio, sou próspero porque quando tudo desta vida terminar, eu tenho um lugar no céu preparado por Jesus. Louvado seja Deus. Siga a palavra do Senhor, viva a palavra do Senhor, pratique a palavra do Senhor. Como os recabitas guardaram os mandamentos de seu pai Jonadab e foram abençoados, se guardarmos a palavra de Deus também seremos por ele abençoados todos os dias da nossa vida. Vamos ficar em pé, vamos orar e vamos agradecer ao nosso Pai Celestial. E leva contigo esta palavra, esta mensagem esta noite. Louvado seja Deus.
venha de Deus, venha.